Boa tarde, boa noite a todas e a todos. É com muito prazer que estamos aqui para mais uma atividade do segundo seminário Práticas Docentes Vivenciadas nas Licenciaturas da UFMG. Estamos aqui hoje com uma mesa muito especial, trazendo convidados que conhecem bem a temática currículo e diversidade, que será abordada, né, nessa mesa e também com interação com aqueles que estão nos assistindo no YouTube. Então, eu queria dar as boas-vindas à professora Carolina Santos Barroso de Pinho, da Universidade Estadual de Feira de Santana, a professora Sirlene Brandão de Souza, da Faculdade de Educação da UFMG, a professora Duda Salaber, que é professora e vereadora e ativista da Prefeitura de Belo Horizonte, e temos como mediador o professor Junô de Oliveira Maia, da Faculdade de Letras da UFMG. Eu esqueci de me apresentar, eu sou a professora Nilma Soares, da Faculdade de Educação, e coordeno a CONFIC, que é a comissão que discute as políticas de formação inicial e continuada de professores da UFMG. Esse evento é um evento que estamos preparando com muito carinho e essa temática da mesa de hoje foi uma temática solicitada pelos nossos estudantes das licenciaturas. Então, agora eu passo a palavra para o professor Junô e desejo a todos um bom trabalho, uma boa mesa, uma boa discussão. É mesmo é uma alegria estar aqui nessa mesa, né? Com colegas, né? Com pessoas que eu admiro tanto. E para tratar de um tema que me agrada muito, né? Assim, pensar a relação entre currículo e diversidade. Aqui eu, na verdade, estou com pessoas que, de certa forma, caminhos relacionados a isso surgiram no trabalho, né, que eu tenho feito como formador de professor e tudo mais, e por isso pensamos em conjunto aí no trabalho que poderia ser feito, né? Eu não vou me alongar muito, né? O tema é currículo e diversidade, o tema da mesa. Vou passar por convenção, né? A gente tinha conversado anteriormente. Silene, né? Por você ser da casa, seria a última pessoa a falar. Duda e Carol podem ver aí quem quer falar primeiro e tudo mais, mas enfim, vocês podem decidir entre si. E só queria chamar a atenção de uma coisa, né? Eu acho que o que é legal desse encontro é, é a interface que se vê da formação de professores e do fazer política de forma orgânica, né? Gosto de dizer isso sempre quando converso em minhas aulas. Fui uma pessoa do movimento estudantil, conheci Carol no movimento estudantil, inclusive, e a Duda foi uma pessoa que eu ouvi falar quando eu morava ainda em São Paulo, né, que era uma pessoa que estava fazendo a diferença em BH, e a Silene, uma professora da Faculdade de Educação, que trabalhou com pessoas com quem eu conheço. Então, para mim é muito especial estar nesse encontro, né? Então, Duda ou Carol? Carol está conectada aqui. Vocês podem decidir entre si aí qual das duas. Pode começar. Carol, você pode iniciar, porque esse horário é o horário do banho da minha filha, sabe? Eu só ia dar uma comida que eu pedi no iFood para ela, tá tocando a campainha aqui agora. Se você Tudo pudesse... bem, não tenho problema nenhum, posso começar. Obrigado, meu bem. Carolzinha, você é presente, então, com todos os louros que você merece e também te agradeço muito por estar aqui nesse trabalho com a gente. Carol, você está mutado. Bom, boa noite. Vou fazer uma fala muito rapidinho para poder... Porque eu quero ouvir as pessoas, né? Eu acho que a gente está
Falar de educação é a gente fazer uma troca, né? A gente sempre buscar trocar com as pessoas. E aí, primeiro quero começar me apresentando. Meu nome é Carolina, eu sou professora atualmente, eu sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade perto de Salvador, perto, mas não tão perto, fica no sertão da Bahia. E eu dou aula na área de prática de ensino. Eu sou professora de estágio. Meu mestrado e meu doutorado são na área de educação. Eu tenho me dedicado a estudar epistemologia e teorias da educação, currículo, teorias da educação. E aí, parto desse lugar de uma mulher negra nordestina que fez a sua trajetória pautada pelos movimentos sociais. Eu fui parar na universidade porque eu entendi que a universidade pública a universidade pública para mim foi uma alternativa para sair da história de pobreza da família, né? Uma família humilde, e a universidade, eu entro na universidade num momento em que as vagas na universidade já começam a ser ampliadas, e aí eu sou fruto das políticas que foram implementadas pelos governos petistas ali a partir do ano de 2002. Então, é desse lugar que eu estou falando, do lugar de alguém que veio de movimento social, como o Janu falou, né? Então, aproveito e agradeço o convite da Janu. A gente faz laços muito preciosos nos movimentos sociais, gente. Quem não teve a oportunidade de militar num partido, numa organização de bairro, num centro acadêmico, faça, porque a gente faz laços muito preciosos, que depois de muito tempo, às vezes, você vê a pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma referência para você, e é essa a minha relação com o Junô. Então, agradeço pela lembrança, agradeço pelo convite, agradeço a possibilidade de ouvir as outras colegas que estão aqui. E, como eu dizia, né, eu falo desse lugar de mulher preta nordestina, de uma mulher que veio de movimentos sociais e, portanto, não acredito em meritocracia, não acredito em uma perspectiva idealista sobre educação. Eu parto de um lugar que entende que a educação ela está vinculada a um projeto de mundo, ela está vinculada a um projeto ou de adaptação ou de transformação do mundo que a gente vive. Dito isso, gostaria também de acrescentar que falar de educação é falar de diversidade, né? Durante muito tempo, a gente falou dos fenômenos sociais como se os fenômenos sociais eles fossem uniformes, ou seja, a educação, por exemplo, ela fosse a mesma educação para todas as pessoas que estão envolvidas nos processos de ensino-aprendizagem. E os grupos oprimidos, em especial as mulheres negras, que é do lugar onde eu falo hoje, mas também outros grupos como mulheres indígenas, os indígenas em geral, as pessoas negras em geral, os grupos oprimidos no mundo, eles começam a reivindicar para dizer, olha, apesar de serem as pessoas brancas que são ouvidas, os fenômenos sociais, eles não são comuns a todas as pessoas. Portanto, falar em educação é necessariamente falar em diversidade, porque os sujeitos envolvidos nos processos educacionais, eles não são iguais. Apesar da gente ter uma universidade, né, uma uniformidade no fato de sermos seres humanos, a forma como a gente vivencia a realidade e como a realidade perpassa pelos diferentes grupos sociais, delimita como essas pessoas, diferentes pessoas nas suas particularidades, vivenciam e acessam a educação. Então, falar em educação é necessariamente falar nessa diversidade, né? De gênero, diversidade racial, diversidade, inclusive, do ponto de vista físico, né? Porque a gente precisa falar das pessoas com deficiência, que são 24% da população brasileira. A gente fala também identidades de gênero, enfim,
falar sobre educação e não tocar na questão da diversidade é a gente não falar da educação de forma profunda. E isso ela tem que perpassar por toda a nossa formação acadêmica como professor. Desde lá, quando a gente entra na universidade para fazer uma graduação, até quando a gente termina e continua tendo que fazer uma formação continuada, porque as coisas, o mundo não para. Bom, então, diante disso, né, entendendo que falar sobre educação é falar sobre diversidade, eu quero pontuar algumas coisas sobre currículo, que muitas vezes não são pontuadas nas formações de professores, pelo menos na minha não foi. E a primeira coisa que eu quero pontuar sobre currículo não existe currículo neutro. Se existem diferentes sujeitos na sociedade, se existem diferentes vivências do fenômeno educacional e existem, portanto, diferentes perspectivas de mundo, então, obviamente, existem diferentes currículos, né? Existem diferentes perspectivas de currículo. A defesa de um currículo neutro, de um currículo em que não existe uma posição política, é uma perspectiva que a gente pode dizer que é positivista e tradicional, ou seja, vinculada a um modelo de ciência que serviu e serve de sustento para a sociedade capitalista. Por quê? Porque a gente dizer que existe uma neutralidade, que existe uma uniformidade, que não existe posição política no currículo, favorece quem está numa situação de estar bem, no conforto. Né? A gente dizer que aquele currículo, que aquele projeto de formação que é refletido no currículo, ele é neutro, é a gente dizer, então, que todas as pessoas elas recebem o mesmo acesso à educação, e isso não é verdade. Então, eu acho que para falar de currículo, a gente primeiro tem que partir desse pressuposto de que existem perspectivas de currículo diferentes. As perspectivas que defendem que existe uma neutralidade, elas estão a serviço de um determinado projeto de sociedade, que é o projeto de sociedade capitalista, que é um projeto de sociedade que normaliza situações como a de ontem, em que mães tiveram que... É um assunto que para mim, eu não consegui nem falar ainda verbalmente. Bom, desde ontem eu estou tentando assimilar, mas é a gente pensar que as mães tiveram que tirar os seus próprios filhos de dentro do mangue, arrastar seus corpos de dentro do mangue, sabe? É a gente pensar que, do mesmo jeito que existe esse tipo de situação, existe situação de gente que está ficando mais bilionária na maior crise sanitária da história da humanidade. E a gente dizer que existe um currículo neutro é a gente dizer que essas pessoas que estão em polos totalmente opostos de acesso, elas estão recebendo o mesmo tipo de educação. Que a educação que a gente pode dar para esses dois polos seria o mesmo tipo de educação. E definitivamente não é, meus caros. E não sendo, a gente chegando à conclusão de que não existe neutralidade científica, assim como não existe neutralidade no currículo, a gente precisa fazer escolhas. Como sujeitos políticos que somos, independente de sermos professores ou não, todo ser humano é um sujeito político, porque a gente intervém na realidade, ou de forma a mantê-la como ela é, ou de forma a transformá-la, e aí pensando como professor, né, num sujeito político que intervém num setor super importante, que é a educação, como sujeito políticos que somos, nós precisamos tomar partido. A gente precisa decidir. E eu quero finalizar, assim, eu falei com o Janot que eu quero falar bem pouquinho mesmo, no sentido de fazer provocações, e aí quero dizer duas últimas coisas relacionadas a essa coisa de tomar posição. A primeira delas é dizer que, do mesmo jeito que existe um projeto de destruição que é fundamentado por essa ideia de currículo neutro, de educação igual para todos, existem também projetos críticos, projetos que foram formulados por pessoas que estão imbuídas da tarefa de transformação da realidade. E elas estão imbuídas dessa tarefa porque a vida delas depende da transformação da realidade. Que pessoas são essas? São as mulheres negras, são os LGBTs,
são as pessoas do Sudeste Asiático, que tem uma produção riquíssima sobre resistência transformação da realidade. São negros e negras no mundo inteiro que têm produzido alternativas sobre esse processo em relação a esse processo de destruição que vem exterminando a maioria da população do mundo, ou através de guerras, ou através de fome, ou através da doença, porque quem morreu mais a gente sabe quem foi, né? A pandemia foi dura para todo mundo, mas alguns morreram mais. E aí, tendo alternativas, eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, principalmente quem está na graduação, eu quero dizer para vocês que vocês estão colocados diante de escolher. Né? Uma coisa é você me dizer, não tem alternativa, não existe uma produção de um currículo crítico, não existe a produção de uma ação pedagógica crítica. Bom, se a gente estivesse diante dessa situação, eu ia dizer, poxa, que pena, realmente a gente está fadado a morrer sem lutar. Mas isso não é verdade. Né? Então, vocês têm alternativa na hora de produzir uma prática pedagógica que realmente faça diferença na vida das pessoas e que esteja vinculado com um projeto de futuro. Hoje, eu estou trabalhando num livro sobre pedagogia feminista negra, em que a gente está sistematizando as contribuições das mulheres negras sobre o fenômeno educacional. E, a partir dessas contribuições, dessas mulheres negras espalhadas pelo mundo, a gente chega à conclusão, em primeiro lugar, de que não existe alternativa para as pessoas negras e para os povos oprimidos no mundo dentro do capitalismo. Então, um projeto de educação crítico é um projeto de educação que é vinculado com a perspectiva de revolução social. E aí coloco aqui, então, a necessidade daqueles e daquelas que têm a disposição de se comprometer com um projeto de educação pautado na diversidade, pautado na realidade, que é a diversidade, a realidade humana é a diversidade. Convoco vocês, então, a se vincular a essa perspectiva, né? Essa perspectiva crítica, essa perspectiva de transformação, que vai nos colocar novamente no jogo pela vida, no jogo por uma perspectiva de sobrevivência. E isso não é obra de outra pessoa, tá, gente? Isso é obra nossa. A nossa emancipação vai ser uma obra exclusivamente nossa. A gente não pode depender de ninguém para poder fazer isso. E aí é por isso que eu acredito na necessidade de espaços como esse, mas também de espaços onde a gente possa se dedicar verdadeiramente à luta, e vejo que a gente tem tarefas importantes para o próximo período. 2022 vai ser... A gente vai lutar verdadeiramente pela nossa sobrevivência, viu, gente? Não estou sendo pessimista, ao contrário, porque eu acho que a gente tem condição de ganhar. Mas as perdas que a gente teve nos últimos anos, inclusive no ponto de vista do debate sobre diversidade, né, quando a gente pensa, por exemplo, sobre a ideia da educação para as pessoas com necessidades especiais, por exemplo, tivemos perdas, tivemos ataques, assim como tivemos ataques aos direitos das pessoas negras, aos direitos das pessoas indígenas. Portanto, 2022 se coloca como um momento para vocês se comprometerem real. Digo que volto para o início da minha intervenção, digo que é recompensador a gente se alinhar com pessoas que acreditam e que pensam como nós e que se comprometem com um projeto de paz, de amor, de tranquilidade para a humanidade e não para os indivíduos. Acho que é possível, me coloco aqui à disposição para construir junto, né, com todo mundo que tem interesse em uma proposta de humanidade em que as pessoas tenham a sua humanidade garantida. Então, fecho aqui com esse convite, me comprometendo com vocês, me comprometendo com a luta por uma educação realmente
humanista, né, que garanta a humanidade plena dos seres humanos. Acho que com essa fala, né, Carol, já vou passar rapidamente a palavra para a Duda. E para mim, aqui, né, para nós que somos pessoas de BH, que agora eu posso dizer que sou, é uma referência em relação a isso. E, Duda, a palavra é toda sua. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Carol, obrigado por essa fala sempre tão combativa. Você sempre moradora, que eu admiro tanto. Então, muito obrigado. Obrigada, querido. Obrigada, Carol, pela fala potente, importante, por pavimentar essas outras falas que virão, já que você traz uma análise de conjuntura e o papel da educação para a gente superar esse cenário que nós estamos, né? Então, muito obrigado por trazer essa análise, que já facilita o nosso debate também, porque a análise da conjuntura global e nacional foi trazida, e, como eu disse, o papel da educação para superação e enfrentamento desse contexto, né? Me descrevendo, a gente estava conversando que, embora não tenha intérprete de Libras aqui nesse evento, mas para as pessoas que têm alguma deficiência, e as pessoas que têm baixa visão, me apresentando, me descrevendo, eu estou com uma blusa branca, tenho cabelo comprido, castanho, atrás de mim há uma biblioteca, uma livraria, uma biblioteca, e sou uma mulher travesti, transexual, branca, e sou professora de literatura. Então, me apresentando, me chamo Duda Salaberti, estou vereadora de Belo Horizonte, mas sou professora, posso estar na política, mas sou professora, e digo isso com muito orgulho, porque reconheço que o meu papel em sala de aula ele é muito mais importante do ponto de vista político-social do que meu papel na política institucional partidária. Porque na política partidária institucional nós criamos leis, mas na política em sala de aula nós criamos consciências. E nós sabemos que as leis são importantes, sem dúvida, mas as leis não mudam o mundo. O que muda o mundo são novas consciências. As leis são importantes, mas elas não constroem um novo mundo. O que constrói um novo mundo são novas consciências. E consciência se constrói em sala de aula. Nós temos uma lei que criminaliza e proíbe o racismo no Brasil. Nós temos uma lei que criminaliza e proíbe o racismo no Brasil. Quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então, mais importante do que criminalizar uma prática é discutir essa prática em sala de aula. O debate acerca do racismo, acerca da LGBTfobia, acerca do machismo em sala de aula é muito mais importante do que uma lei criminalizando essa questão. Não estou dizendo que não é importante criminalizar, estou dizendo que é mais importante do que criminalizar, mais importante do que regulamentar, é você discutir essas práticas em sala de aula. A LGBTfobia é crime inafiançável no Brasil. Eu pergunto quantas pessoas já foram presas por cometer crimes LGBTfóbicos no Brasil. Nós temos vários políticos que apresentam falas abertamente racistas e LGBTfóbicas. Então, como diz o Gabriel Pensador, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. Então, o que muda o mundo é a mente, são consciências. E ela se constrói em sala de aula. Por isso que eu reitero, eu posso estar na política, mas sou professora e entendo que o papel de um professor e de uma professora em sala de aula é fundamental para a construção de uma nova realidade, né? Por isso eu defendo abertamente que políticos recebam os mesmos salários de que professores e professoras. Se nós queremos, de fato, uma realidade diferente, nós temos que valorizar os profissionais da educação. Isso passa por valorizar, inicialmente, a remuneração desses profissionais, que são todos têm a alma quixotesca. Então, sou uma mulher travesti, transexual, e esse dado é importante porque eu vou fazer um recorte na questão da diversidade, na questão LGBT, especificamente na questão de travestis e transexuais e educação. Primeiro, nós temos que lembrar que um dado importante que foi divulgado pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, que mostrou que, infelizmente, 41% dos assassinatos de travestis e transexuais que ocorreram no mundo este ano foram no Brasil. Quer dizer, a cada 100 pessoas, cada 100 travestis transexuais assassinadas no mundo, 40 estavam no Brasil. Ou melhor dizendo, a cada 10 travestis transexuais que foram assassinadas no mundo este ano, 4 foram no Brasil. Quer dizer, 41% das travestis transexuais assassinadas este ano no mundo
41% estavam no Brasil, o que mostra que nós vivemos uma realidade extremamente violenta. Né? É um mito, uma falácia achar que o Brasil é um país pacífico. Pelo contrário, nós somos construídos tendo como base, tendo como pilar a violência, seja uma violência racial, seja uma violência de gênero, seja uma violência identitária, seja uma violência de classe, uma violência econômica, mas as violências em sua pluralidade, sejam de exploração ou opressão, têm um contorno muito maior na realidade brasileira do que em outras realidades. E outro dado importante, não existe nenhum número oficial acerca da realidade das pessoas travestis transexuais no Brasil. E o ato de não ter nenhum número oficial já é um número, já é um dado, que mostra que o Estado está pouco preocupado com a realidade das pessoas transexuais. Porque para construir política pública é importante ter números. E quando não se tem números, né, fica difícil a gente, de fato, construir uma política pública sólida. Então, não há nenhum dado oficial acerca da realidade das pessoas travestis transexuais no Brasil. Os números que existem ou são da universidade, ou de grupos do terceiro setor, né, movimentos sociais ligados à pauta de direitos humanos. E aí vem um dado importante para vocês que serão professores e professoras. Segundo a UFMG, que mapeou as travestis e transexuais de Belo Horizonte, segundo a UFMG, 91% das travestis e transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. Se 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio, isso diz muito sobre o projeto educacional que está em curso no Brasil. O que nós vemos em curso no Brasil é um projeto educacional que privilegia privilegiados e exclui os excluídos. É esse o modelo tradicional educacional que está em curso no Brasil, uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. Por isso que, segundo o INEP, órgão oficial do governo, apenas 2,66% das pessoas que formam em medicina no Brasil são negras. Se só 2,66% das pessoas que formam medicina no Brasil são negras, isso escancara que o projeto educacional ele acaba sendo mais uma ferramenta de segregação e exclusão. Por isso que 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio, porque a violência se inicia na família e se reverbera na escola. Violências físicas, né, começa com a violência simbólica, né, nos olhares, ou nas piadas, ou nos risos, ou no bullying, até chegar na violência física propriamente dita. Então não existe evasão escolar para travestis e transexuais. O que existe é expulsão escolar. Repito, não existe evasão escolar para travestis transexuais. O que existe é expulsão escolar. É expulsão escolar porque o projeto educacional, o currículo tradicional das escolas brasileiras, eles não contemplam a diversidade, não contemplam uma reflexão acerca da diversidade. E pior, eles acabam sendo uma ferramenta que não só apaga a diversidade, mas acaba contribuindo para cristalizar preconceitos e até mesmo, em alguns momentos, né, ser porta de entrada para violências físicas, né, e simbólicas que há no espaço escolar, já que esses currículos não são omissos em relação à diversidade. Então, não existe evasão escolar, existe expulsão escolar. E essa expulsão ela começa no ensino fundamental e médio. Como eu disse, 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. E depois vem essa violência continua, né, no ponto de vista que os currículos, de modo geral, não tematizam como deveriam tematizar a diversidade. Então, há um apagamento acerca da diversidade humana, uma visão muito rasteira, pobre, acerca da humanidade, porque queremos reduzir a duas cores, ou é azul ou é rosa, a dois espectros, apagando toda a diversidade que há entre o azul e o rosa. Né? E, além disso, essa violência, como eu disse, ela começa no ensino fundamental e médio, nesse projeto de expulsão escolar, que ganha força no apagamento que há acerca da nossa realidade, né? Porque o que nós temos, né, um grande apagamento no tema, mas também nos corpos, porque quantas pessoas transexuais deram aula para vocês? Quantas travestis transexuais deram aula para vocês? Porque quando a gente dá aula também, no caso eu era professor, eu dava aula num colégio particular, por exemplo, a maior dificuldade que nós tínhamos é em relação aos pais, que têm
né, ficam patrulhando as nossas aulas só por nós sermos travestis transexuais. E aí, esse patrulhamento ganha força política através de projetos como Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido nada mais é do que mais uma ferramenta para nos retirar enquanto tema e enquanto corpo. Enquanto tema, porque a Escola Sem Partido criminalizava o debate sobre a diversidade. Então, além de não ter o debate, o que a Escola Sem Partido propunha era você criminalizar o debate. Além de não ter, porque não existe, iria criminalizar quem o fizesse. E além de criminalizar quem o fizesse, o projeto Escola Sem Partido também estava a serviço de nos expulsar enquanto corpo, porque havia um patrulhamento acerca da diversidade, né, em sala de aula, em que os professores e professoras que carregavam em sua identidade ou em seu corpo a diversidade eram também perseguidos, né, até serem demitidos por essas escolas, como eu fui, por exemplo. Então, é essa a realidade. Um projeto que já de educação, que já exclui os excluídos e privilegia os privilegiados, já que 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. Além disso, projetos políticos que buscam aprofundar mais esse cenário de violência simbólica, né? E, para além disso, né, é tão traumático o espaço escolar para as pessoas transexuais que eu montei aqui em Belo Horizonte um projeto educacional chamado Transveste. A Transveste oferece educação gratuita para travestis transexuais de Belo Horizonte. E é exclusiva para as pessoas transexuais. No primeiro dia de aula, um homem trans, ao pisar em sala de aula, ele desmaiou. O homem trans desmaiou ao pisar em sala de aula. Porque pisar em sala de aula significava ter acesso aos seus maiores traumas, seus maiores medos. Nós tínhamos que reconfigurar a sala de aula para que a sala não lembrasse de fato uma sala de aula. E nessa mesma pesquisa da UFMG, mostrou que 33% das travestis transexuais disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. Nunca mais querem pisar numa sala de aula. E elas não estão erradas, porque elas estão pensando nessa sala de aula tradicional, que é extremamente violenta. As ruas, elas acabam sendo mais acolhedoras para a realidade trans do que a sala de aula, muitas das vezes. E quando eu falo a rua, nós também não temos direito à rua de modo geral. Nós temos direito somente à esquina de madrugada, porque nem direito ao sol é dado de uma travesti, nem direito ao sol, porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã com o pano pão na padaria. Só nos é dado, nem é dado, é conquistado as esquinas de madrugada, né? Já que 90% das travestis transexuais são prostituição. E esse espaço acaba sendo, muitas das vezes, mais acolhedor do que a sala de aula, que é extremamente violento e traumático para a comunidade trans. Como eu disse, um homem trans desmaiou em sala de aula. Esse relato não é exclusivo meu, ele é comum nesses cursinhos e pré-vestibulares ou projetos sociais voltados para a comunidade trans. E aí, dentro dessa violência, tem que pensar a universidade também. Qual que é o papel da universidade de enfrentamento dessa realidade? Porque nós, pela Transveste, o nosso objetivo é fazer um espaço de acolhimento para a comunidade trans, um espaço de afeto. Porque nem direito a afeto é dado à pessoa transexual, né? Vou dar um exemplo que o Ronaldo Fenômeno, aquele jogador, né? Ele se envolveu, teve um sexo casual com duas travestis, duas transexuais, ele teve que se explicar no Fantástico. O Fantástico liberou um bloco do programa para que ele explicasse por que ele se relacionou sexualmente com duas transexuais. E 10 anos depois ele teve que se justificar de novo em frente ao Pedro Bial. Porque as relações conosco são num terreno baldio de madrugada ou num carro apertado de madrugada. Então não tem espaço afeto, espaço para afeto para a gente. Então a Transveste é um espaço para afeto, um espaço para acolher, para garantir o mínimo de dignidade. E é lógico que nós conseguimos também umas aprovações. Aí eu vou dizer o papel da universidade, porque não era o objetivo principal da Transveste a aprovação numa universidade. O objetivo principal era o espaço de acolhimento, né, que as pessoas pudessem viver a diversidade. Mas nós tivemos uma aluna, por exemplo, que passou na UFMG, uma aluna que era, de fato, a cara da transexualidade no Brasil, da travestilidade no Brasil, e quando eu falo a cara, é no sentido de carregar, né, as marcas comuns de violência contra as pessoas trans. Então, ela foi expulsa de casa com menos de 13 anos de idade, porque, segundo a UFMG, 6% das travestis transexuais de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Ela teve uma história de situação de rua, né, com crack, e todo um histórico de exclusão. E aí ela veio estudar conosco, ficou um ano com a gente, concluiu o ensino fundamental, ficou outro ano, concluiu o ensino médio, e no outro ano passou na UFMG em Ciências Biológicas.
Ela conseguiu... Aí, quando passou, nós da Transvest compramos para ela um computador, né? Demos aulas de informática para ela e colocamos professores particulares para ajudá-la na universidade. E ela ficou 3 meses e saiu, abandonou. E ficou com vergonha da gente, fugindo da gente. Aí eu fui encontrar ela um tempo depois, ela estava com vergonha. Eu falei, você não tem que ter vergonha, não. Você estava num dos espaços mais elitizados que tem em Belo Horizonte, que é o ICB. Um espaço extremamente elitizado, que o professor no primeiro período passa texto em alemão, em francês, e se vira. E aí o professor mede com a mesma régua, aquela estudante que estudou no Santo Antônio, no Loyola, nas principais escolas do Brasil, e media com a mesma régua essa estudante com histórico de exclusão e violência absurda. Então, há um conceito importante chamado permanência simbólica. E a universidade, ela não é aberta à diversidade. Porque a maioria das pessoas transexuais não se sentem à vontade na sala de aula, inclusive nas universidades, que são elitistas, espaço de vaidade. É nojenta essa disputa pelo currículo Lattes. Nojenta. Espaço de vaidade absurdo. Para ver qual professor usa a linguagem mais prolixa possível. Que universidade é essa? Não é essa que eu defendo. Eu defendo a universidade necessária do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro defende a universidade necessária. Aquela universidade que vai estar aberta, de fato, à diversidade. E aí eu falo a diversidade, inclusive, transexual. E aí, para não estender muito, porque já deu tempo de fala, só uma questão importante. Aí vocês, enquanto professores, enquanto acadêmicos, primeiro, discutir a universidade. A universidade tem que ser uma ferramenta central para a emancipação do país. E não uma disputa de quem tem um Lattes melhor. É esse o papel da universidade, um espaço de diversidade, de acolhimento, né, de produção de conhecimento a partir da diversidade. Mas uma outra questão também que eu acho que é importante a gente discutir é, se você está em uma sala de aula, como discutir a diversidade, já que há um patrulhamento ideológico a respeito da diversidade. Na literatura, sugiro, quem é da literatura, e por meio da literatura mesmo, de obras clássicas. Vai no naturalismo, você pega Bom Crioulo e o Cortiço, embora trabalhem a transexualidade como algo patologizado, como algo doentio, mas é um ponto de início de debate. O Grande Sertão Veredas, que é a principal obra da literatura brasileira, tem o de Adorim, que é o homem trans. E se você isso da literatura, se você é das ciências sociais, né, você pode discutir, por exemplo, como que algumas comunidades, como indígenas, discute a questão de gênero de outra forma, né, com 3, 4, 5, 6 gêneros possíveis para mostrar a diversidade. É uma forma de iniciar. E para terminar, quem é das ciências biológicas, fundamental mostrar como, né, a questão intersexual, que nós não somos só XX ou XY, há o X0, há o XYY, há uma diversidade cromossômica, né, há uma diversidade, né, biológica que mostra também como o ser humano é diverso. Então, há várias formas de discutir a diversidade, né, fugindo, né, de temas que às vezes possam, de ferramentas que podem ser espinhosa através do patrulhamento ideológico, mas que já estão previstas no currículo atual. Nós temos que aprofundar esse debate. Desculpa ter falado muito, mas obrigada pela escuta. Duda, eu que agradeço pela fala mais uma vez, né? Super forte, uma honra ter você aqui com a gente. Agora eu já passo correndo a palavra para a Silene, para a gente ouvir um pouco sobre a relação do currículo e inclusão, né, Silene? Ótimo. Vou marcar aqui meu tempo também. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Agradeço imensamente a fala das colegas que me antecederam, da Duda, da Carol. Falas muito potentes, muito importantes, né? Bem, eu sou a Sirlene, então, sou professora na Faculdade de Educação aí da UFMG, sou uma mulher negra, uso óculos, cabelo curto, estou com uma faixa colorida, uso brincos, estou aqui no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma estante com livros, ao lado também tem, e a parede ao fundo é uma parede e uma porta branca. Bom, eu acho que agradeço imensamente o convite também feito. Eu acho que é importante a gente ter espaços, né, como estes para se discutir aí o currículo da formação docente.
ainda mais no momento em que a gente está vivenciando aí na atualidade, né, uma disputa muito grande em torno do currículo de formação, dado que a política, ela não é uma coisa estanque, né? A política, ela é construída por sujeitos em determinados momentos, espaços sociais, o que torna, então, esse espaço mais importante ainda para a gente discutir, né? E aí, a formação de professor, então, a formação docente, ela deve prever, né, tudo isso que já foi falado aqui antes de mim, né? Então, prever que a escola e a educação escolar especificamente, ela não é apartada da vida concreta, né? Ela não está apartada dessa organização social, das suas contradições, né? Portanto, discussões que abordem classe social, raça, gênero, deficiência, devem fazer parte desse percurso formativo do professor, né? Como escreveu Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Portanto, a educação, ela não pode sozinha transformar a sociedade, mas ela transforma pessoas, né? Que a Duda colocou isso de forma muito brilhante. Isso não deve ser tomado como um slogan, né? Isso tem que ser tomado como algo muito sério. E aí eu vou pedir aqui para compartilhar a minha tela. Eu tinha até esquecido que eu tinha feito aqui a apresentação. Cadê? Bom, eu acho que vocês já estão vendo, né? Então, dito isso, né, essa breve apresentação, enfim, o que eu pretendo aqui, então, né? Eu vou falar a respeito da educação especial na formação docente, vou apresentar para vocês de forma bem rápida a formação transversal na UFMG, vou falar um pouco da disciplina de fundamentos da educação especial e inclusiva, e vou falar também o que é a educação especial, né? Bom, então nós temos aí, na UFMG, a gente tem aí o que a gente chama de, deixa eu tentar tirar essa casinha daqui, o que a gente chama de formação transversal, né? E o que é essa formação transversal? São estruturas formativas compostas por meio de temas, né? De temas aí de interesse geral. Então, nós temos na UFMG, atualmente, 9 formações transversais nesses temas que eu coloco aí para vocês, né? Então, como eu disse, ela é formada aí por um conjunto de disciplinas que compõem aí como se fosse um mini currículo, né, de temas aí que são importantes de que o professor possa, não só o professor, né, mas todos aqueles que têm interesse, principalmente os professores que passem aí por essas discussões, não é? Bom, a formação transversal, ela é aberta para todos os cursos de graduação, ela pode ser utilizada para integralização de carga, né? Ela pode ser cursada também de forma avulsa, enfim, depois, se a gente tiver um tempinho, a gente pode conversar mais sobre as formações transversais. Mas o que eu queria mostrar são essas 9 formações transversais que a gente tem na UFMG, certo? Aqui eu trouxe, só para vocês terem uma ideia, da formação transversal em acessibilidade e inclusão, só para vocês terem uma ideia das disciplinas que compõem, né, essa formação transversal. Então, só para vocês ficarem curiosos, né, e com vontade de procurarem aí essa formação. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a disciplina de fundamentos da educação especial e inclusiva, né? Ela é uma disciplina que compõe aí tanto a formação transversal, então, para aqueles que querem fazer essa disciplina, mas ela também é uma disciplina obrigatória nos currículos das licenciaturas, né? A partir de uma resolução, a resolução 2 de 2015, né? Que traz que pretende, né, uma reestruturação dos currículos, tendo em vista aí abordar
algumas questões, por exemplo, como políticas públicas, né, gestão da educação, direitos humanos, diversidade étnico-racial, gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, né, traz aí a disciplina de Libras e traz também, então, a educação especial, né, e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. A partir, então, dessa resolução, a UFMG os cursos foram se adequando a esta resolução, e nós já temos hoje alguns cursos já adequados a esta resolução, né, 2015, embora aqueles que estão acompanhando, né, puderam ver ontem, e aí voltando aqui à minha primeira fala, né, dessas disputas no campo da política, é disso que a gente está falando quando a gente tem, então, em 2019, né, uma nova resolução aí que retira toda essa discussão a respeito da diversidade que a gente encontra nas nossas salas de aula, retira da resolução que vai orientar a formação de professores, né? Bom, então aqui, como vocês estão vendo, né, a gente tem, já existem, né, 10 turmas dessa disciplina, distribuídas por todos os dias, semanas, né, nos períodos manhã, tarde e noite, e ofertada, então, desde 2019. Bem, importante dizer isso, pessoal, porque é uma disputa mesmo, né, do currículo. A Duda trouxe isso na sua fala, né, a Carol também trouxe isso. Então, tanto nós, né, professores, como vocês, né, estudantes, enfim, a gente precisa unir forças para que a gente possa avançar, né? Ao invés da gente retroceder, a gente precisa avançar nessas discussões, tá certo? Bom, vou aqui então, estou falando rápido demais, né, gente? Estou preocupada aqui com o tempo. Eu vou falar então um pouquinho, né, o que é educação especial, né? A educação especial, ela é um campo de conhecimento, né? Como campo de conhecimento, ela é composto, então, aí por diferentes perspectivas, diferentes concepções, produções, né? Tanto teóricas quanto práticas, produções essas, né? Sobre concepções, sobre conceitos, sobre as políticas de formação docente, sobre recursos de tecnologia assistiva, sobre os serviços ofertados nesta modalidade de ensino, né? Então, falar de educação especial não significa associar à escola especial, né? Eu percebo que muitos estudantes têm essa ideia de falar educação especial, logo remete à escola especial, né? Então, a gente está falando aqui de um campo, então, que é um campo composto por agentes que produzem e que também disputam pela hegemonia de um discurso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode pensar, então, este campo como, e aí, como qualquer outro campo de conhecimento, apartado justamente dessas condições objetivas de trabalho, de produção de bens culturais, né? A própria produção. Se hoje a gente tem aí uma ideia, né, na educação especial, uma tendência de acreditar que houve uma história linear, né, neutra e objetiva, referente à sua trajetória, colocando o que temos hoje como um desenvolvimento mais humano de uma sociedade mais desenvolvida, a gente precisa considerar que os fenômenos sociais, eles não podem ser separados, como eu disse, né, das condições de vida concreta desses sujeitos, né? A educação especial, ela também é uma modalidade de ensino, né? Então, ela perpassa todos os níveis e modalidades da educação, desde a educação infantil, né, o ensino superior, a educação de jovens e adultos, o ensino profissionalizante, tá? Quando a gente fala de educação especial, a gente também está falando de um público aí específico, que é o estudante da educação especial. Então, quem é esse estudante da educação especial? São
são aquelas pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades superdotação, tá? Bem, e por que é tão importante, né, e necessário o professor ter informação, né, na sua formação, ter acesso a essas discussões? E aí todas aquelas que eu apresentei ali no início, mas como é o meu campo de pesquisa, a educação especial, falando aqui especificamente sobre a educação especial, né? E aí eu acredito que esse acesso, né? Claro que ainda é muito pouco, se a gente for pensar, né? Numa disciplina obrigatória que compõe a carga horária aí do professor em formação. Mas eu acredito que esse acesso, né, a essas discussões vai favorecer uma tomada de consciência, né, de que as nossas salas de aula nós vamos encontrar públicos distintos e que, portanto, há necessidade de se pensar num trabalho pedagógico inserido no quadro da educação de forma ampla, da educação em geral, com todas as suas contradições, mas também com todas as suas possibilidades, né? Então, ao existir uma disciplina que aborde essa discussão, mesmo que não seja ainda suficiente, né, abre possibilidades para que outros olhares, então, sejam construídos aí em torno do trabalho pedagógico, da função da escola, em torno desse sujeito também, né, que é um sujeito que tem direito de aprender, né, tem direito de estar na escola comum, na sala regular. Então, a importância reside justamente no fato da gente poder apresentar essas possibilidades, né? Apresentar aí as especificidades para que a gente possa, então, ter um olhar mais atento para a diversidade que a gente encontra nas nossas salas de aula, né? Deixa eu só aqui finalizar minha apresentação aqui. Parou, eu acho, né? Bom, eu corri aqui por causa do horário, mas, enfim, a gente pode conversar, se tiver tempo, né? E aí é isso. Obrigada, Junô, obrigada, pessoal. Foi uma alegria ter podido conversar aqui. Gente, eu vou ser sincero com as pessoas que estão com a gente aqui, né? Que nós estamos super apertados. Carol mesmo acabou de pedir desculpa, né, Carol? Porque tá tendo que sair, assim, voando. Duda também tem um compromisso e Silene vai dar aula, né? Eu acho que a gente pode pensar em alguma dinâmica que eu consiga compilar as perguntas, porque há alguns sules, como diria o Boaventura de Souza Santos, né? Há alguns suis aí que permitem que a gente pense, por exemplo, o papel político do currículo, né? O papel de transformação do sujeito, mas diante de um currículo forte, um currículo que busque essa mudança, mas também essa convocação que a gente tem hoje diante de uma situação ainda pior do que a gente já tem vivido, né? Então, assim, de como a gente pode pensar aí questões de currículo, de diversidade, sobretudo de educação, de uma escola que rejeita corpos, né? De uma escola que padroniza um determinado corpo que deve fazer parte dela, e o corpo que fuja cognitivamente, metabolicamente, de qualquer forma, ele deva ser um corpo excluído diante de uma escola que é, por natureza, branca, europeia, né? No modelo moderno, como a gente compreende. Eu vou, como a Carol já saiu, vocês viram, ela deu um tchau. Duda, vou te dar a oportunidade aí de falar no finalzinho, porque você também tem que sair. E peço mil desculpas, né, para o pessoal que está vendo a gente. Eu que agradeço pelo convite. Eu também peço desculpa. Normalmente a gente não fecha a agenda assim, a gente coloca uma agenda ampla. Foi um erro também de minha equipe. Então, mas pode me chamar várias vezes, que eu falo com carinho, e é um orgulho ter esse tipo de debate, é muito importante para a gente também. Eu acho que a fala que eu deixo final aqui é de que a gente repense, como eu disse,
o nosso espaço, né? A cabeça pensa onde o pé pisa, né? Então, nós estamos pisando na universidade, primeiro nós pensemos nas universidades, nos currículos das universidades, né? Então, quantas intelectuais, né, negras ou transexuais, por exemplo, estão presentes no próprio currículo acadêmico, né? Há um epistemicídio nas universidades, de modo geral, de desconsiderar a reflexão, né, o intelecto e a contribuição, né, intelectual de determinados grupos também. Então, nós pensemos nesse ponto na universidade e pensemos também no nosso papel enquanto aluna numa sala de aula. E quando eu disse que nós tivemos uma aluna que foi aprovada e em sala de aula ela ficou 3 meses na UFMG e saiu, porque ela se sentiu feia, se sentiu burra, se sentiu mal na universidade. Que espaço é esse que a gente está fazendo na universidade em que as pessoas ficam depressivas, se sentem burras, se sentem incapazes? É um espaço que deveria ser diferente, aberto às diversidades. Universidade significa universo de diversidade. Então, que nós pensemos também nosso papel enquanto alunos, alunas e alunos, mas também enquanto professores na discussão do currículo também. E para a sala de aula, sem dúvida, nós temos que aprofundar esse debate, mas o aprofundamento, ele é um aprofundamento que pressupõe um debate político também, porque a gente quer discutir qual que é o papel da escola na universidade, ou melhor, da escola na sociedade. Isso é um debate político. Então, a gente tem que pensar também nos nossos votos do ano que vem, pensando quais parlamentares são, de fato, a serviço de uma sociedade emancipadora. Muito obrigado, viu? Muito bem, Duda. Obrigado mais uma vez pela fala. Silene, eu vou deixar agora para você a gente encerrar a mesa, mas encaminhar para o encerramento, na verdade, sendo que eu queria te fazer meio como uma pergunta, né? Porque você tem trabalhado com isso em um currículo que mudou, né? Você tem trabalhado com questões de uma política que transforma um determinado currículo historicamente que não falava, que não trazia esses corpos, né? Para o âmbito da formação de professores. Eu sempre falo para os meninos, eu dou aula de estágio também. Eu falo assim, gente, em 2009 eu me formei sem ter passado pela discussão de aprender Libras, né? Eu tinha uma professora em especial, que é da área de letras, professora Marilda Cavalcante, que trabalhava com questões de identidade e cultura surda relacionada à língua, mas assim, a língua em si, né, a gente não falava sobre. E aí, eu fui um aluno, como a Carol mesmo colocou, eu fui um aluno em São Paulo que começou a ver as salas as salas de aula do ensino superior ter alunos negros pela primeira vez, né? Então, a gente andou muito tempo, né? A gente andou, não, a gente conseguiu crescer em muitas coisas em função da ação política, né? Das transformações que vieram pela agência social, pela maneira como nos organizamos, se agimos e tal. E isso se materializa em alguns currículos, a despeito dos escolas sem partido, né? Como eu e a Duda, a gente se conheceu numa discussão sobre linguagem neutra, sabe? Assim, bom, enfim, para mim, que não tem o menor cabimento, sabe? Assim, não era uma coisa nem para a gente estar discutindo para além da questão afirmativa, para além da questão dos direitos dos grupos que a utilizam, enfim. Então, Silene, eu me lembrou muito essa questão, porque assim, você me pareceu me trazer a questão da materialização já, né, de um currículo que está sendo colocado em prática, como que você sente como formadora de professor. Legal, obrigada, Julô, pela questão. E aí, na sua fala, eu também fui me lembrando do meu percurso de pesquisa. Em 2011, eu fiz a minha pesquisa de mestrado e eu analisei as 5 universidades de destaque aqui, né, no ranking, esqueci o nome do ranking agora, mas enfim, são 5 universidades tidas como boas universidades do estado de São Paulo, e eu fui justamente analisar como é que era o currículo de formação dos professores, né, não só de pedagogia, mas dos professores de forma geral. Isso por quê? Porque eu acho que eu não falei na minha apresentação, mas eu tenho aí uma trajetória longa como professora da educação básica na rede municipal de São Paulo,
né? Então, por 17 anos eu fui professora na rede pública municipal de São Paulo, dos anos iniciais, mas numa escola em que tinha também, ali funcionava também o Fundamental 2. E a gente ouvia muito, né, assim, nós ouvíamos muito ali na escola, os professores, principalmente os professores do ciclo 2, dizendo, né, que não teve essa formação, que não tinha condições de trabalhar com esse estudante, não sabia como lidar com esse estudante, enfim, essas conversas que a gente ainda ouve, né? Então, isso me fez ficar curiosa e ir lá buscar saber como é que estava se dando a formação desses professores nas melhores universidades públicas do estado de São Paulo, né? E aí, eu, na pesquisa, enfim, o que eu descubro ali em 2011, né? Que os cursos que abordavam ali uma ou outra disciplina voltada para a questão da educação especial, era a disciplina de pedagogia, que já era o esperado, né? Mas a disciplina, o curso de educação física. Fora esses dois cursos, não havia outros cursos que fizessem essa discussão, que abordasse temáticas voltadas aí para a educação especial, né? É claro que de lá para cá eu não pesquisei mais, né, nessa temática dos currículos em especial, mas eu acredito que tenha mudado, né? A UFMG é um bom exemplo, né? Um exemplo de êxito quando a gente discute essa materialização dessa política, não é? Eu acredito que a UFMG é um bom exemplo, né? Eu acho que eu mostrei aí para vocês puderam ver que tem aí uma série de percursos que o estudante ele pode fazer aí nessa formação. Agora, como a gente vem discutindo, né, debatendo já há algum tempo, inclusive desde 2019, né, que é justamente essa tentativa de alteração dessa política de formação de professores, né? É óbvio que a gente está vivenciando aí um ataque, né, ataques de todas as ordens, para todos os lados, né? Principalmente aquilo que é público, então a saúde, a educação, né? As universidades sofrendo, as escolas de educação básica. Então, essa tentativa de reformulação dessa formação de professores, ela está muito atrelada a essa política, a esse projeto de educação que a gente está vivenciando, né? A esse projeto de sociedade. É uma política alinhada com esse projeto, né? Agora, o que a gente tem que se perguntar o tempo todo é: nós vamos aceitar esse projeto? É esse projeto que nós queremos? Não é esse projeto? Qual é o projeto que nós queremos, então? Né? Então, quando a gente trabalha essas questões da educação especial no curso de formação, isso tem que ficar muito claro para os estudantes, né? Tem que ficar claro que a gente está falando de uma escola que historicamente exclui o preto, exclui o pobre, né? Exclui o filho da classe trabalhadora. É dessa escola que nós estamos falando inclusão. Como é que a gente lida com a inclusão num contexto excludente, como é o contexto da escola, né? Então, são discussões como essas que devem fazer parte, então, da formação, para que esse currículo, né, ele seja materializado tanto na formação, mas que ele também possa ser materializado lá na escola, quando esse professor estiver lá dentro da escola, né? Por exemplo, só vou dar esse exemplo e aí a gente pode ir finalizando. Por exemplo, a gente tem um número no espectro de mais de 1 milhão de matrículas de estudantes com deficiência na educação básica, nós temos mais de 700 mil diagnosticados com deficiência intelectual, por exemplo. Né? O que isso significa? Significa que é ampliação da educação
para esse sujeito com deficiência intelectual? Ou significa que a gente está avalizando o papel seletivo e excludente da escola, que não consegue lidar com esse sujeito que tem dificuldades de aprendizagem, logo ele é diagnosticado como pessoa com deficiência intelectual? Entende que são questões que a gente precisa enxergar o que está por trás desses números que são mostrados, né, dessa realidade que nos é mostrada. Quando a gente fala de inclusão num contexto excludente como é o das nossas escolas, principalmente escolas públicas de periferias, né, a gente está falando de que tipo de inclusão? Que inclusão é essa? Quando o aluno está lá matriculado, mas ele não tem acesso à sala de recursos multifuncionais, né, que faz o atendimento educacional especializado, quando esse estudante não tem acesso a um professor capacitado, né, para trabalhar em colaboração com o professor da sala de aula regular. Que inclusão é essa que a gente está falando quando a gente vai para salas de aula e encontra salas superlotadas, né, com 40, 42 alunos, né, com professor com condições objetivas de trabalho precarizadas, não é? Com políticas que não prevêem aí as condições mínimas de trabalho para o professor. Então, é nesse contexto que a gente tem que falar de educação especial e inclusiva, né? Senão a gente tira a educação especial como se ela não fizesse parte da sociedade, né, e de todas as contradições que a gente encontra nessa sociedade capitalista, né? Então, acho que é um pouco disso, né, Juno? Eu acho que a gente... a UFMG deu um passo importantíssimo quando ela coloca aí essa reformulação curricular e os cursos começam a se movimentar para fazer essa reformulação. Agora a gente também precisa dar um outro passo no sentido aí da gente resistir àquilo que vem para acabar e para fazer a gente perder aquilo que a gente já tinha conquistado. Então, a gente está nisso, né? Eu acho que a nossa luta no momento é uma luta de resistência muito forte e que precisa de muita união de professores, estudantes, gestores, professores da educação básica, a família, né? Precisa de todo mundo junto. Acho que é isso. É isso, e organização, né? Organização no sentido dos encontros, de que a gente consiga, enfim, ocupar as ruas, como a gente tentou fazer aí, né, nas eleições anteriores. O contexto era muito complicado, mas eu acho que houve até uma pergunta sobre isso, né? Alguém perguntou sobre participação política, como conseguir participar dos movimentos em BH. A gente se mete, né? A gente vai se metendo, porque assim, você vai conhecendo aqui, conhece ali, é uma pessoa que trabalha, tem um trabalho legal em alguma determinada área. Eu dei o exemplo aqui, né? Como houve um debate na Câmara de Vereadores de BH, proposto por um determinado vereador sobre linguagem neutra. A Duda entrou em contato com a Fale, né? E aí, em função disso, já gerou o contato que gerou essa mesa aqui, mas também vai gerar, provavelmente, minha participação, né? A gente vai estar na rua junto, né? Para ver se a gente consegue garantir minimamente a manutenção dessas políticas, porque, inegavelmente, em função de leis, em função de currículo, em função de propostas, a gente andou muita coisa que a gente já tinha que ter andado, na verdade, né? Muita coisa que como a 10639 é um exemplo, que foi promulgada, né, no primeiro mandato do governo do Lula, e depois outras leis de educação inclusiva nos currículos, a lei da educação ambiental. Então, uma série de coisas que vieram aí, que era uma coisa... Eu dei, por um bom tempo, aula de diversidade e ensino de línguas, né? E aí eu virava para os meninos e falava assim, gente, minimamente, hoje você tem argumento para poder falar de diversidade até pela BNCC, né? Até pela BNCC você consegue encontrar fendas para falar sobre. Mas aí é uma questão de você conseguir
em função da sua formação, qual a transformação, qual a ação que você pretende fazer como professor, né? Eu vejo muito que, por exemplo, você, Silene, trabalha com um tema como esse de inclusão, que por si só já é um tema, um termo problematizado, né? Porque quando você inclui o quê, em que contexto, e o lugar onde se inclui, geralmente é um lugar que não se questiona, né? Que era o que a Carol falou no início da sua fala, né? E muito do revés disso é a gente ver o tanto de diagnóstico, né? Eu era professor também de educação básica e parecia que vinha assim, quando não era... Eu cheguei a ter, na coordenação de um determinado curso de letras, 60% de... eu estou falando de educação superior, né? 60% de diagnósticos de transtornos emocionais, né? Assim, o que não significa que a gente sabe que o entorno tá puxado, tá difícil, mas também existe essa coisa, né, de que maneira a gente consegue pensar isso, porque a partir do momento que a gente diagnostica dessa forma, a gente exclui, né? A gente pega e bota ali para o lado, porque não passa a não fazer parte disso. Eu acho um debate muito importante e agradeço, então, eu expliquei aqui no chat, né, para o pessoal, infelizmente a gente não tem mais tempo, a Silene agora vai correr para dar aula, Duda já correu aqui, Só então, queria Silene... falar uma coisinha, Junô. Quero dar uma palavrinha também, Junô, depois. Sobre o movimento, inclusive, né, na UFMG, a gente tem muitos movimentos aí, né, Sim, dos verdade. estudantes. Ontem, no APU-BH, a PUB, né, alguns chamam APU-BH, APUB, eu faço parte da diretoria do APUB, e nós estamos, durante essa semana, também realizando, né, algumas mesas, discussão super interessante, né, que compõe aí a Semana Negra, né, do APU-BH, compõe a programação da UFMG, e ontem nós tivemos uma mesa em que um representante do DA, ele faz parte de um movimento negro na UFMG também, né? Então, só para dizer que há também o movimento das pessoas com deficiência na UFMG, né? Que é o MUD. Então, há esses movimentos também na UFMG, e aí precisa ficar atento, enfim, procurar isso que o Junô falou, né? A gente vai conhecendo e vai vendo aí as coisas. Mesmo nos festivais de extensão, por exemplo, quando você tem festival de verão, festival de inverno, muitos dos grupos que estão, por exemplo, de produção cultural do centro da cidade, eles chegam até a universidade também, né, nesse diálogo. Tem um grupo que eu conheci que chama Afrolíricas de BH, que é um grupo de slam, que é de umas meninas fantásticas que participam da construção do movimento negro na cidade, né? Então, assim, é questão de transitar mesmo. Eu costumo falar que é de botar o corpo em trânsito, né? Então, é isso. Silene, muito obrigado. Nilma, passo a palavra para você. Agradeço pela oportunidade de permitir organizar essa mesa dessa maneira. Indicação do nome da Silene, pela maneira como a gente conseguiu integrar esses assuntos todos, e agradeço em nome tanto de meu como professor da FALE, mas também como parte, né, do corpo que forma professores aqui na UFMG. Obrigado. Junô e Silene, eu queria dar uma palavrinha, né, porque na nossa palestra da professora Lúcia Sacerona, na palestra de abertura, ela falou das bolhas, né, da existência das bolhas, como que a gente vive em bolhas e às vezes desconhece a diversidade, as opiniões diferentes, e eu fiquei me lembrando dessa fala dela. E às vezes a gente vive isso dentro da própria universidade, né? Quando na formação dos nossos estudantes, muitos passam pelo curso inteiro, né, sem ter oportunidade de discutir sobre a diversidade no currículo e na sala de aula propriamente dita, né? Então, quando a Carol falou que na formação dela ela não teve essa discussão, a formação para a diversidade, eu também não tive, né? Então, eu acho que a universidade ela tem dado passos, né, Sirlene? Sirlene falou aí, e passos, mas a gente precisa, eu acho, caminhar
um pouco mais aceleradamente, para que os currículos das nossas licenciaturas realmente, né, tenham essa formação, que não sejam disciplinas optativas, que os estudantes façam se quiserem, mas que realmente eles consigam chegar no mercado de trabalho um pouco mais preparados, né? Porque a gente sabe que a sala de aula ela está diversa e nossos estudantes chegam apavorados, né? Às vezes eles chegam sem saber o que fazer. Então, os passos estão sendo dados, espero que a gente consiga manter as conquistas nos currículos das licenciaturas, mas que a gente continue com essa discussão bem forte e viva, né? Inclusive, principalmente agora que nós estamos discutindo a reformulação dos currículos das licenciaturas, né? Então, agradeço muito a contribuição da Carol, da Duda, da Sirlene, do Junô, e a gente teria muito mais para falar aqui. Algumas pessoas colocaram, né, lá no YouTube sobre, acho que a maior parte das perguntas é como fazer, né? Como fazer? Então, eu acho que uma boa contribuição que a gente pode ter, Sirlene, é um outro evento, né, mais voltado para a questão do currículo e diversidade, com mais tempo para essa discussão, né? Nossos estudantes estão pedindo isso, né? E eu queria dizer uma outra coisa, é que nós tivemos um problema na transmissão, um trecho da transmissão, mas que vai ser colocada a gravação completa, tá, gente? Então, não se preocupe que vai ser disponibilizada a gravação completa, sem o corte que teve, que foi um problema com a internet lá na FAI, ok? Muito obrigada, então, Sirlene, Junô, Carol, Duda e a todos que estiveram conosco no YouTube. E amanhã nós continuamos o nosso seminário com as oficinas à tarde, novamente, e às 18 horas com a palestra de encerramento com a professora Nilma Lino Gomes, né? E acho que a gente vai encerrar muito bem o nosso evento. Até mais, uma boa noite a todos.